Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Helena Martins. Eu tenho 78 anos e hoje eu vou abrir meu coração para vocês. Contar uma história que eu guardei por muito tempo. Se você tá aqui nesse vídeo, por favor, não esquece de curtir, tá? E se inscreve aqui no canal. Assim, mais gente pode conhecer não só a minha história, mas a de tantas outras mulheres como eu. Ah, e me conta aí nos comentários de onde você tá me assistindo. Eu leio tudo com o maior carinho, viu? Minha história começa lá em 1968. Eu tinha só 25 aninhos. Naquela época, eu era professora primária, numa cidadezinha aqui do interior de São Paulo. Meus pais vieram da Itália logo depois da guerra, sabe? Na bagagem, eles trouxeram só umas poucas roupas e um caderno de receitas da família. Uma relíquia que passava de geração em geração. A minha nona Isabel, que nunca conseguiu vir para o Brasil, coitada, mandou esse caderno com a minha mãe. Ela disse que, ali, estaria guardada a alma da nossa família. Eu amava dar aula, sabe? Ver o olhinho da criançada brilhando quando aprendiam uma coisa nova. Nossa, era a maior recompensa que eu podia ter. Meu salário não era grande coisa, mas me dava uma independência, que era rara para uma mulher naquela época. Foi numa quermesse da escola que eu conheci o Antônio. Um homem charmoso, sabe? Também descendente de italiano, que nem eu. Ele trabalhava no banco da cidade. Ele tinha um sorriso que contagiava. E falava com um entusiasmo, um brilho no olhar, do sonho que ele tinha de abrir um restaurante italiano de verdade, igual aos que os avós dele descreviam da velha Itália. A gente se apaixonou assim, num piscar de olhos. E em menos de 6 meses, já estávamos casados. O Antônio tinha um jeito de falar do futuro que me fazia acreditar em qualquer coisa. Vamos construir algo juntos, meu amor, ele sempre dizia. Algo que seja nosso. E eu, né? Jovem, apaixonada. Acreditei em cada palavra. Foi ele quem me deu a ideia de largar o magistério, pra gente se dedicar de corpo e alma ao sonho do restaurante. Você cozinha como ninguém, Helena. Aquele seu molho. Meu Deus, aquele molho é coisa de outro mundo. Ele falava do molho de tomate que eu fazia, seguindo a receita da minha nona. Um molho que levava horas para ficar pronto. Com ingredientes simples, mas que pedia paciência, amor e um conhecimento que não estava escrito em papel nenhum. Eu hesitei no começo, claro. Eu amava meus alunos e a segurança de ter um salário certinho no fim do mês. Mas o Antônio insistiu tanto, sabe? Ele pintou um quadro tão lindo do nosso futuro que eu acabei cedendo. Afinal, não era esse o papel de uma boa esposa nos anos 60? Apoiar o marido nos sonhos dele? Vendemos o pouco que a gente tinha. Eu peguei todas as minhas economias, guardadas com tanto sacrifício. E o Antônio conseguiu um empréstimo no banco onde ele trabalhava. Achamos um lugarzinho na rua principal da cidade. Um canto bem aconchegante, que a gente transformou com muito suor e economia num restaurante italiano charmoso, La Tavola di Isabella, em homenagem à minha avó e ao seu caderno de receitas. Nos primeiros meses o movimento era fraco. Eu acordava antes do sol nascer para preparar as massas frescas, os molhos, escolher os melhores tomates na feira. O Antônio cuidava do salão, recebia os clientes com aquele charme todo dele. A gente trabalhava duro, cara, às vezes 15 horas por dia. Mas era o nosso sonho, né? E isso fazia tudo valer a pena. A virada de chave veio quando um crítico de gastronomia de um jornal grande da capital visitou nosso restaurante. Foi por acaso, ele estava só de passagem pela cidade. Ele escreveu uma crítica que só elogiava, destacando, especialmente, o molho da nossa massa. Um sabor que te transporta direto para uma vilazinha italiana, com uma profundidade e complexidade que só gerações de tradição conseguem criar, ele escreveu. Depois dessa crítica, meu amigo, o nosso restaurante nunca mais teve sossego. As pessoas faziam fila, vinham de outras cidades só para provar o nosso molho. O Antônio contratou mais gente, a gente aumentou o espaço, comprou equipamento novo. E eu continuei lá, na cozinha, guardando a 7 chaves o segredo do molho, que agora era a nossa marca. Contratamos uma equipe de garçons e garçonetes jovens, todos de uniforme, para dar um ar mais chique para o lugar. E no meio deles estava a Silvia, uma moça de uns 19 anos, de cabelos compridos e um sorriso fácil. O Antônio fez questão de contratar ela pessoalmente, mesmo sem nenhuma experiência.
Ela tem o carisma que a gente precisa para encantar os clientes, ele argumentou. O sucesso do restaurante significava que eu trabalhava cada vez mais. Enquanto o Antônio passava mais e mais tempo no salão, eu ficava trancada na cozinha. Às vezes, quando eu terminava, tarde da noite, morta de cansaço, encontrava o restaurante vazio. O Antônio sempre dizia que estava fechando o caixa ou resolvendo pepino com fornecedor. Eu acreditei nele por meses, até aquela noite de outono que mudou tudo. Era o aniversário do nosso restaurante. 2 anos de sucesso. Eu preparei um jantar especial para a gente comemorar em casa, depois do expediente. Saí mais cedo da cozinha, deixei meu ajudante cuidando dos últimos pedidos. Eu queria fazer uma surpresa para o Antônio, com uma garrafa daquele vinho que a gente tomou na nossa lua de mel. Voltei para o restaurante sem avisar. Entrei pelos fundos, para ninguém me ver. Foi quando eu vi os dois, no escritóriozinho, aos beijos, o Antônio e a Sílvia, tão envolvidos que nem me viram ali. Eu fiquei paralisada na porta. A garrafa de vinho escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão. Só aí, eles perceberam que não estavam sozinhos. O que veio depois foi uma briga que ecoa na minha cabeça até hoje. O Antônio não negou, não pediu perdão. Pelo contrário, ele me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto e disse as palavras que marcaram a minha alma. O que você esperava, Helena? Olha para você. Sempre cansada, cheirando a alho e cebola. A Sílvia é jovem, animada, tem vida nos olhos. Não uma dona de casa cansada como você se tornou. Naquele momento, alguma coisa quebrou dentro de mim. Não só meu coração, mas toda a imagem que eu construí da nossa vida. Saí dali sem falar uma palavra. Voltei para casa, joguei umas roupas numa mala e fui embora naquela mesma noite. Deixei para trás 8 anos de casamento, o restaurante que eu ajudei a construir, e até o caderno de receitas da minha nona. Deixei para trás não só o restaurante, mas a minha vida inteira naquela cidade. Com umas roupas na mala e menos de 500 cruzeiros no bolso, peguei um ônibus para Ribeirão Preto, uma cidade maior, onde ninguém me conhecia. Eu lembro do vento na janela do ônibus, secando as lágrimas que teimavam em cair. Não era só a traição que doía. Era o jeito como ele descartou todo o meu sacrifício, como se não fosse nada. Na rodoviária de Ribeirão, eu sentei num banco, agarrada na minha mala surrada, sem saber para onde ir. Foi quando eu vi um jornal abandonado, com uns anúncios de emprego. No meio deles, uma vaga para cozinheira no Hotel Bandeirantes, um dos mais antigos da cidade. Respirei fundo, dei um jeito no cabelo no banheiro da rodoviária e fui até o endereço. O Hotel Bandeirantes era um prédio antigo, imponente, mas que estava precisando de uma reforma. O gerente, o seu Ferreira, um senhor de cabelo grisalho e óculos pequenos, olhou desconfiado para minha mala e para minha roupa amarrotada. Tô procurando um lugar para ficar e preciso de trabalho, eu confessei, tentando manter a dignidade. Sou cozinheira e posso provar meu valor. Ele hesitou, mas alguma coisa no meu olhar deve ter convencido ele. Temos um quartinho nos fundos. Era da antiga cozinheira. Você pode ficar lá por uma semana. Se nesse tempo você provar que sabe cozinhar mesmo, a gente conversa sobre um acerto. Aquele quartinho de empregada, pequeno e úmido, virou meu primeiro lar. Tinha só uma cama estreita, um armarinho e uma janela que dava para a lavanderia. Mas para mim, aquilo era a liberdade. No dia seguinte, 5 da manhã, eu entrei na cozinha do hotel. O lugar era umas 3 vezes maior que a do Latavola, com uns equipamentos industriais que eu nunca tinha visto. A equipe me olhou de cara feia. Uma estranha, vinda do interior, sem referência nenhuma. O chefe de cozinha, o Cláudio, um homem grosso, impaciente, jogou um avental sujo na minha direção. Começa lavando as panelas. Depois a gente vê se você sabe cozinhar ou é só papo furado. Durante uma semana, eu engoli cada humilhação calada. Lavei panela, descasquei batata, limpei chão e observava tudo. Cada movimento na cozinha, aprendendo como as coisas funcionavam ali. De noite, sozinha no meu quartinho, eu chorava abraçada no travesseiro. Mas não era de tristeza, era de raiva. Raiva do Antônio. E raiva de mim. Por ter largado minha independência por um sonho que não era meu. No 7º dia, aconteceu o imprevisto que mudou a minha sorte. O hotel ia receber um grupo de empresários importantes para um jantar,
e o chefe Cláudio, que tinha bebido demais na noite anterior, não apareceu para trabalhar. A cozinha virou um caos. Eu posso preparar o jantar, eu ofereci para o seu Ferreira, que andava de um lado para o outro, nervoso. Ele riu. Riso amargo. Você? A lavadora de panelas? Antes de ser lavadora de panelas, eu era a dona do Latabola de Isabela e eu revelei. Falei o nome do restaurante com um misto de orgulho e dor. Me deixa mostrar o que eu sei fazer. Sem muita opção, ele concordou. Se esse jantar for um desastre, você tá na rua amanhã cedo, ele ameaçou. Eu nunca trabalhei com tanta garra na minha vida. Com o que eu tinha ali, de ingrediente, eu adaptei os pratos que eu conhecia. Criei um menu que honrava minhas raízes italianas, mas com uns toques diferentes. E, claro, preparei uma versão do meu molho especial. Quando o jantar acabou, o seu Ferreira entrou na cozinha com um olhar diferente. O presidente da associação comercial quer conhecer quem preparou esse jantar. Ele disse que o molho do fettuccine é o melhor que ele já comeu na vida. Naquela noite, eu saí do anonimato. Os convidados me aplaudiram de pé. Um deles, dono de uma rede de hotéis, me ofereceu o dobro do salário para trabalhar para ele. Eu recusei, com educação, mas guardei o cartão dele. Pela primeira vez, eu senti que tinha poder de escolha. O seu Ferreira, percebendo o meu valor, me ofereceu o cargo de chefe principal do hotel e um salário 4 vezes maior. E pode continuar no quartinho, sem desconto nenhum, ele acrescentou, com um respeito que não existia antes. Nos meses seguintes, a fama do restaurante e do hotel cresceu demais. As pessoas vinham de longe para provar meus pratos. Os jornais locais fizeram matéria sobre a chefe misteriosa que tinha transformado a cozinha do hotel. Eu evitava aparecer em foto, dar detalhe da minha vida. Eu não queria que o Antônio soubesse onde eu estava. Aos pouquinhos, fui guardando cada centavo. Abri minha primeira conta no banco aos 26 anos. Nos anos 70, isso era muito incomum para uma mulher, ainda mais separada. O gerente do banco me olhava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Em 1971, depois de quase 3 anos no hotel, eu recebi uma proposta para ser consultora num resort de luxo que estava sendo construído no litoral paulista. O salário era ótimo, mas o que me atraiu mesmo foi a chance de criar um cardápio do zero. Aceitei e me mudei para o litoral. Lá, minha cozinha ganhou destaque em revistas chiques. E foi lá que eu conheci a Beatriz, ou Bia, uma jornalista jovem que estava fazendo uma matéria sobre gastronomia. Ela ficou fascinada com a minha história, ou pelo menos com o pouco que eu contava. Você devia escrever um livro de receitas, Helena, ela sugeriu. Seu jeito de cozinhar é único. A ideia me apavorou. Escrever um livro? Me expor? Eu ainda tinha medo de ser encontrada. Mas a Bia insistiu. Usa um nome falso. Suas receitas merecem ser compartilhadas, principalmente aquele molho. Foi aí que a ficha caiu. O meu molho. Aquele que o Antônio achava que o segredo estava no caderno, continuava fazendo sucesso nas minhas mãos. O verdadeiro segredo nunca esteve escrito. Estava no jeito de escolher o tomate, no tempo certo do fogo, nos ajustes que eu fazia por instinto. Um saber que veio de gerações de mulheres da minha família. De vez em quando, eu me pegava pensando no Latavola. Quando eu conhecia alguém daquela região, eu perguntava, disfarçando, sobre o restaurante italiano da cidade. As notícias eram sempre as mesmas. O lugar tinha caído muito. Os clientes sumiram. E o famoso molho. Nunca mais teve o mesmo sabor. Em 1973, depois de 2 anos no resort, eu decidi dar o próximo passo. Com as minhas economias e um empréstimo que a Bia me ajudou a conseguir, eu aluguei um lugarzinho pequeno, mas bem localizado, em Santos. Nascia ali o segredo da Nona, meu primeiro restaurante. Comecei pequena. 10 mesas, 5 funcionários, um cardápio enxuto. E no centro de tudo, o meu molho secreto, servido com um fettuccine fresco que eu mesma fazia todo dia. O sucesso foi quase imediato. Em 6 meses, eu tive que expandir. Em 1 ano, contratei mais 15 pessoas. Diferente do Latavola, eu mantive controle total de tudo. Aprendi a cuidar do dinheiro, da administração, do marketing. Coisas que o Antônio nunca achou que eu precisaria saber. A Bia cumpriu a promessa e publicou um perfil meu numa revista de circulação nacional. A matéria,
com o título O Segredo por Trás do Molho Mais Famoso do Brasil, não citava meu passado, respeitando meu desejo. Aquilo atraiu cliente do país inteiro. E entre eles, estava o antigo crítico que tinha colocado o Latavola no mapa. Ele não me reconheceu de cara. Eu tinha mudado o cabelo, o jeito de me vestir, mas quando ele provou o molho, ele levantou os olhos, surpreso. Isso me lembra um lugar, um restaurantezinho no interior. Nunca mais achei um molho como aquele. Até agora. Eu sorri, agradeci o elogio, mas não confirmei nada. 2 semanas depois, a crítica dele saiu no jornal mais importante do país, chamando meu molho de obra-prima. No final de 1975, uma coisa inesperada. Recebi uma carta de uma antiga vizinha da minha ex-cidade. Ela estava visitando a filha em Santos e viu minha foto no jornal. Com as mãos tremendo, eu li a carta. O Latavola tinha fechado as portas. O Antônio tentou tocar o negócio com a Sílvia, mas sem o molho. Os clientes sumiram. Ele se endividou todo tentando salvar o restaurante. No fim, perdeu tudo. A casa que a gente comprou junto, tudo. A Sílvia largou ele quando o dinheiro acabou. E ele? Agora trabalhava como garçom num restaurante de beira de estrada. Aquela carta me deu um sentimento estranho. Não era alegria pelo sofrimento dele, mas uma sensação de justiça. Ele escolheu a Sílvia, achando que o segredo do sucesso estava num caderno. Ele não viu que o verdadeiro valor estava no conhecimento que eu carregava comigo, na habilidade que ele subestimou. Foi nesse momento que eu decidi o que faria a seguir. Com o segredo da nona bombando em Santos, eu senti que era hora de crescer. Em 1976, com 33 anos, eu tomei uma decisão ousada: abrir uma filial em São Paulo, nos Jardins, onde a elite se reunia. Muita gente disse que eu era louca. Uma mulher, sozinha, tocando 2 restaurantes? É loucura, Helena, dizia meu contador. Mas eu estava determinada. A mesma determinação que me fez sobreviver lavando panela, agora me empurrava para sonhar mais alto. Achei um casarão antigo na Alameda Santos, investi tudo o que eu tinha e peguei um empréstimo gigante. A inauguração foi marcada para maio de 1977. Eu vivia numa correria sem fim, entre Santos e São Paulo. Dormia 4, 5 horas por noite, num colchão no meio da obra. Uma semana antes de inaugurar, a Bia me ligou. Você não vai acreditar. A Veja quer fazer uma matéria de capa com você. Meu Deus, senti um frio na espinha. Aparecer na Veja? A maior revista do país? Parte de mim ainda tinha medo do Antônio descobrir meu sucesso. Não sei, Bia. Justamente por isso você tem que fazer, ela disse. Você vai controlar a história. Vai inspirar outras mulheres. Relutante, eu topei. A matéria saiu 3 dias antes da inauguração. A capa era uma foto minha sorrindo na cozinha, com o título A Rainha dos Sabores. O impacto foi gigante. No dia da inauguração tinha uma fila virando o quarteirão. Famosos, políticos, empresários. Todo mundo queria provar o famoso molho. A noite foi um sucesso absurdo. Lá pela meia-noite, a Bia me puxou para o salão. Tem alguém que quer falar com você. Num canto discreto, sozinho numa mesa, estava um homem de meia-idade, com o rosto marcado. Levei uns segundos para reconhecer. Era o Antônio. Irreconhecível. Nosso encontro foi rápido e civilizado, por incrível que pareça. Ele viu a matéria na revista e conseguiu um bico de garçom extra na inauguração só para me ver. Não tinha raiva nos olhos dele. Só uma melancolia profunda. Seu molho continua incrível, ele comentou, com um sorriso triste. Tentei de tudo para recriar. Nada funcionou. O segredo nunca esteve no caderno, Antônio, eu respondi. Calma. Ele balançou a cabeça, finalmente entendendo. Sempre esteve em você. Antes de ir, ele me entregou um envelope amarelado. Achei isso quando tive que vender a casa. Pensei que você ia querer de volta. Dentro estava o caderno de receitas da minha nona Isabel. Intacto. Aquele caderno que eu achei que tinha perdido para sempre, voltando para as minhas mãos, bem na noite do meu maior triunfo. Naquela noite, sozinha no restaurante vazio, eu folheei o caderno. As páginas amareladas, as memórias. Percebi que a minha história agora fazia parte daquele legado de resiliência. O sucesso em São Paulo foi tão grande que em 1978 uma editora me chamou para publicar um livro de receitas. Receitas da Nona.
Tradição Italiana com Sabor Brasileiro foi lançado em 1979 e virou um best-seller na hora. Nele, eu coloquei a receita do molho, mas omiti uns detalhezinhos cruciais. O ponto certo, o movimento da colher, coisas que não se escrevem, se sentem. No auge, recebi uma proposta de um grupo americano para comprar tudo. A oferta era de cair o queixo. Dinheiro para me aposentar na hora. Pensei muito. Eu estava exausta. Mas um dia, vendo uma família comemorando no restaurante, 3 gerações na mesa, eu decidi. Eu não ia vender. Meus restaurantes eram meu legado. Em vez disso, eu tive uma ideia: transformar o segredo da nona numa escola de gastronomia. Em janeiro de 1980, inaugurei o Instituto Gastronômico Isabel em homenagem à minha nona. Eu ensinava pessoalmente jovens chefes. Entre os primeiros alunos estava o Roberto, um garoto talentoso do Bexiga. Ele me lembrava de mim mesma. No começo dos anos 80, a TV Cultura me convidou para ter meu próprio programa. Segredos da Nona estreou em março de 81 e foi um sucesso. As famílias se reuniam no domingo para me ver cozinhar. Eu recebia centenas de cartas. Mulheres que se inspiraram a abrir seus próprios negócios, a acreditar que podiam recomeçar. Em julho de 1982, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Uma senhorinha me esperava no instituto. Senhora Helena, ela disse com um sotaque italiano forte. Finalmente te encontrei. Meu coração parou. Era a Cida, a melhor amiga da minha nona, que ficou na Itália. Eu vi seu programa. Reconheci o molho na hora. A Isabel teria tanto orgulho de você. Ela me entregou um baú pequeno que a minha avó tinha deixado com ela. Dentro, fotos, cartas e um diário da minha nona. Aquele encontro despertou em mim o desejo de conhecer a Itália. Em 1983, eu fui para lá com uma equipe de TV. A viagem virou um especial de 4 episódios. Visitei a vila onde minha família nasceu. Fui recebida como uma heroína local. E lá, na casa onde minha nona nasceu, no porão, eu encontrei um livro de receitas ainda mais antigo, da minha bisavó, datado de 1857, com a versão original do molho que mudou a minha vida. Eu chorei, ali, diante das câmeras. Era como ouvir as vozes de todas as mulheres que vieram antes de mim. De volta ao Brasil, senti que tinha fechado um ciclo. A viagem me curou. Em 1984, recebi um convite para ser a convidada de honra do Festival Gastronômico da cidade, onde tudo começou, onde o Latavola existiu. Voltar lá? Meu Deus! Senti uma ansiedade que não sentia há anos, mas eu aceitei. Eu precisava enfrentar aquele fantasma para ficar livre de vez. O festival seria em setembro, 15 anos depois da minha partida. Preparei uma refeição em 3 tempos, que contaria a minha história. O prédio do nosso antigo restaurante agora era uma loja de roupas. Não senti dor. Só uma nostalgia suave. Na noite da minha apresentação, a praça estava lotada. Eu subi no palco e comecei a contar minha história. O primeiro prato, uma entrada simples de pão com tomate, representava os recomeços. O segundo, um risoto, representando a paciência da reconstrução. E o prato principal, o fettuccine com o meu famoso molho, agora com os segredos que descobri na Itália. Este molho, eu disse para a multidão, carrega a história de 5 gerações de mulheres. É um testemunho de que nossas raízes ficam com a gente, mesmo quando somos arrancados da nossa terra. Quando terminei, a praça explodiu em aplausos. Muita gente chorando. No fim da fila de autógrafos, estava ele. O Antônio, mais velho, mais magro. Seu molho estava perfeito, como sempre, ele disse. Tímido. Obrigada, Antônio. Espero que você esteja bem. Tô recomeçando, ele respondeu. Abri uma pizzaria pequena. É um trabalho honesto. Eu desejei sucesso. E quando ele foi embora, senti um peso sair de mim. O último pingo de mágoa foi embora. Aquela noite abriu muitas portas. Em 1987, abri um novo restaurante naquela mesma cidade. Raízes. Um presente para a comunidade. Em 1990, o Antônio foi jantar lá, com a nova esposa. Eu mandei o melhor vinho da casa para a mesa deles. O encontro foi em paz. Antes de ir, ele me deu uma foto. De 1969. Nós dois, jovens,
inaugurando o Latavola. Hoje, essa foto fica no meu escritório. Me lembra que nenhuma experiência é em vão. Hoje, aos 78 anos, eu olho para trás e vejo: minha maior criação não foi um restaurante. Foi transformar a dor em propósito. A traição do Antônio, no fim das contas, foi o que me libertou para eu ser quem eu sou. Minha história não é sobre vingança, é sobre achar seu valor quando o mundo diz que você não tem nenhum. É entender que o verdadeiro segredo nunca esteve num caderno. Estava nas mãos, no coração, na alma. E para vocês que me assistem, saibam que dentro de cada um existe um molho secreto, uma essência que ninguém pode roubar. Encontre a sua, cultive e compartilhe com o mundo. Esse é o verdadeiro sabor do sucesso. Meus queridos, por favor, não esqueçam de curtir meu vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande beijo da vovó. Até a próxima!